descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vinha rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar e tocar o teu
Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, boa noite a todos vocês. Estamos aqui nesse domingo, o domingo do encontro com Deus. É o domingo que nós vamos estar encontrando com o Senhor, né? Através da palavra, né? E eu tenho certeza que o Senhor hoje vai estar, a palavra que o Espírito Santo nos deu a direção, o recado que Ele vai estar trazendo para cada um de nós. Ele vai estar falando em cada coração nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Então hoje é aquele encontro especial, né? A palavra de Deus fala que, mas para você ter esse encontro com Ele, precisa que você ouça o batido na porta, o chamado dele, porque ele está falando: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir as portas, eu entrarei e cearei contigo. Então ele vai estar à tua porta nessa noite, vai estar batendo, te chamando. Não faça de surdo, porque tem muitos que estão ouvindo, sempre têm ouvido o batido do Senhor na porta e o chamado dele, mas tem fazido de conta que não está ouvindo. Então a palavra hoje fica aqui, nós vamos estar falando aqui no livro de João, capítulo 16. Nós vamos começar pelo versículo 7. Aqui no capítulo 16, o termo da palavra é o seguinte: é a continuação das últimas, é uma das continuações das últimas instruções aos discípulos. Então aqui é uma das últimas instruções que o Senhor Jesus passou para os discípulos, de tudo que ia acontecer com ele mesmo, com os discípulos dele, daqueles que ia está divulgando o nome dele. Então o Senhor falou tudo, passou tudo em ânsia. Foi uma das últimas instruções ao discípulo. E essas últimas instruções aqui, a gente vê que fala aqui, por exemplo, essas últimas instruções aqui, o que é? O Senhor Jesus falou, passou tudo aquilo que aconteceu, que vai vir a acontecer, que tem acontecido, principalmente com aqueles que temem o nome dele, que seguem a ele, que administra a palavra dele. Então ele está relatando aqui nas Escrituras Sagradas. Essas últimas instruções falam a respeito das grandes tribulações que estão por vir. E agora, falando dessas grandes tribulações que estão por vir, será que nós que dizemos que somos cristãos, que tem fé, que acredita no Senhor, que está vivendo a vida reta no caminho do Senhor, será que nós estamos preparados para quando vier essas situações? Ou aqueles que estiver aqui, quando vier acontecer, será que eles vão estar preparados?
Porque falar é uma coisa e na hora do acontecimento é outra. Porque, veja bem, os discípulos, que a Bíblia relata aqui, os discípulos de Jesus foram açoitados. Muitos perderam a vida do corpo físico, porque aquele que morreu, que foi morto, executado na época da trajetória do Senhor Jesus, que temeu ele até no fim, inclusive um deles foi o esqueci agora um pouquinho, mas me perdoa aí. Teve um dos discípulos de Jesus que, a hora que eu lembrar o nome dele aqui, eu falo. Se eu não lembrar, vocês me perdoam. Mas que foi apedrejado, que ele estava realizando um batismo. Mas nem assim ele desistiu daquilo do que ele estava fazendo. E foi muitos. Será porque, veja bem, essa grande tribulações, ela ainda não veio. Mas é algo que já está, tem parte que já está acontecendo. Tem países que pessoas já estão sendo executadas, pessoa que administra a palavra de Deus, que já está sendo executado por estar administrando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Mas a pessoa morreu em Cristo, não desistiu. Mas nós ainda tem, no nosso país aqui, nós ainda está com um grande privilégio. Que nós tem toda a liberdade para administrar, falar da palavra de Deus. Porque tem países lá fora que essas lives que eu estou fazendo aqui não adianta nem iniciar. Porque o final é cadeia, é executação, é morto. Mas hoje não, está liberado, você faz uma live, igual essas que eu faço aqui, você vai para uma praça, fala da palavra de Deus, evangeliza, você visita, vai nas residências, você pode ir nos hospitais, nós estamos com esse grande privilégio ainda. Mas existe país lá fora que se pegar apenas com a Bíblia na mão, a pessoa é punida. Às vezes até a morte. Mas nós ainda temos esse grande privilégio. Mas nós aqui, essa grande tribulações, e quando ela vier? Porque quando vier, mesmo que nós, às vezes, nós não vamos estar aqui, eu não vou estar, você não vai estar, mas as pessoas vão estar aqui. A população vai estar aqui. Quando vier essa grande tribulação, o mundo não está aqui sem ninguém, não. O povo está aqui e multiplicado ainda. As multidões estão aqui. Então, nós vamos estar falando da grande tribulação. Quando estiver acontecendo, lembra-se de mim, das minhas últimas palavras. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que está falando. Quando tudo estiver acontecendo, lembrar-se de mim, das últimas palavras, do que eu falei. Quando a gente vê aqui que quando os discípulos de Jesus estavam sendo açoitados, que o sacerdote mandou açoitar eles, aqueles primeiros, ficou revoltado na hora, mas o outro diz, lembra que o Senhor Jesus falou que nós ia passar por isso. Nós ia passar. Então vamos mais na palavra. Eu disse em mim, quando estiver acontecendo, lembra-se de mim, das últimas palavras, que eu disse, em mim encontrará a paz.
Então, meu amigo, então essa paz, quando vier essas situações, essa paz, nós só vamos encontrar nele, em Jesus. Por isso que nós temos que estar nele. Porque imagina quando vier essas situações, se nós não tiver em Cristo, se nós não tiver com a vida no altar deles. Já pensou? Que situações? Porque mesmo que nós estejamos nele, servindo a ele, em obediência, fazendo a vontade dele, nós vamos passar por essas grandes tribulações, mas nós vamos vencer. Vamos vencer, mas não vai ser fácil. Mas imagina sem ele. Aquele que não tiver um compromisso com o Senhor. Imagina que situação, se para nós vai ser difícil, é aquele que quando vier esses acontecimentos, que pegar a pessoa de surpresa que não tiver uma vida no altar do Senhor. Então essa paz nós só vamos encontrar nele, no Senhor Jesus. Quando vier a grande tribulação, vai haver muito desânimo. Então veja bem, está falando que quando vier a grande tribulação, vai haver muito desânimo, tristeza, desânimo nas pessoas, tristeza, choro. Mas veja bem, esse desânimo já está acontecendo no meio do servo de Deus, daquele que diz ser cristão. Já está acontecendo o desânimo. Veja bem que naquelas épocas, nas trajetórias do Senhor Jesus, as pessoas iam a distância longe, muitas léguas, muitos quilômetros, a pé, para ouvir a palavra, ouvir as administrações dele. Mas veja hoje, e é claro que existe às vezes estados que ainda têm uma dificuldade ainda com a questão do transporte. Mas um exemplo, nós aqui, por exemplo, o país que eu moro, o estado que eu moro, por exemplo, nós não temos esse problema. Tem a maior facilidade para deslocar e ir até a casa do Senhor. Que esse desânimo que nós estamos falando aí é desânimo que está sobre pessoas que não tem problema com transporte. São pessoas que muitos têm seu carro próprio. Aquele que não tem seu carro próprio, tem um circular, um coletivo, que passa ali a poucos metros da residência. A pessoa às vezes tem um Uber, que usa hoje, que está usando, que não tinha mais hoje, tem mais essa facilidade, que você paga um preço até bem encontro. Mas esse desânimo está nessas pessoas que está com essas condições para ir até a casa do Senhor, buscar o Senhor. Porque, no mínimo, nós precisamos ir na casa do Senhor pelo menos uma vez por semana, no mínimo. Por quê? Porque é o exemplo que o Senhor Jesus deixou. Porque o Senhor Jesus sempre, ele andava, ele visitava, mas sempre ele tirava um dia, uma hora,
para sempre ir na sinagoga. O que era a sinagoga que é templo? É a igreja hoje que nós vamos, o templo, que tem vários nomes. Então esse desame já está. São pessoas que têm desame de orar, de ler a Bíblia, de ir na casa do Senhor. Então esse desame já está. Agora imagina, pensa, quando vier a grande tribulações. Porque vai ter impedimento. A pessoa vai querer e não vai poder. Vai ser perseguido. Kardec fala que vai haver muito choro, tristeza, angústia, desespero. Principalmente aquele que não tiver com a vida dele no altar do Senhor. Porque o que a Bíblia fala, relata, que muitos vão viver pela fé. Então vai chegar momento que você vai ter que colocar essa fé em prática. Essa fé que você disse que tem. Essa fé que a pessoa vai chegar diante de você, que vai estar administrando a palavra de Deus, que vai estar falando da palavra de Deus para alguém. A pessoa vai dizer, ou você nega ou você morre. Porque lá fora, tem país lá fora, que já é dessa forma, já está acontecendo assim. Muitos foram executados, porque chegaram e disseram, ou você nega esse Deus, ou você morre. E a pessoa, como é de Deus, ela não negou. Não. Eu morro, mas eu não nego meu Senhor. E foi executado, meu amigo. Então, isso é alguns países lá fora. Então, no nosso país, por exemplo, que é o Brasil, né? Tem algumas críticas, mas nós não somos impedidos. Tem algumas críticas, algumas gozações, isso, aquilo, né? Chacota, isso. Mas nós estamos liberados para falar da palavra de Deus, falar de Deus. Nós ainda temos esse grande privilégio. Mas a pessoa já está acomodada com o comodismo. O desame já está nessa pessoa. São pessoas que já se encontram esse desame, pessoa que está com todas as condições para ir, no mínimo, uma vez por semana na casa do Senhor, não vai. Passar dia, ter um carro, mas não vai. Desame, preguiça. Sempre arruma desculpa. Então já está acontecendo. A pessoa tem tudo ali. Tem carro bom, tem tudo. Uma pessoa que precisa, às vezes até de um socorro, a pessoa não socorre, um vizinho, isso, aquilo. Porque é o amor. Nós temos que... Porque servir a Deus não é só nós ir numa igreja, ler a Bíblia, participar de campanha, falar do amor, mas cadê a prática? Deus é amor. Muitos estão pregando amor, mas não vivem ele, não pratica ele, não ama o próximo. Às vezes a pessoa está do lado, a pessoa tem um bom carro, o vizinho está do lado,
está ali à beira da morte, precisa de uma condução. Ele não tem capaz de se oferecer para deslocar com aquele vizinho e levar ele até naquele lugar de recurso, naquele hospital. Porque é o amor, é colocar ele em prática. Às vezes até sobe em cima de um altar, prega o amor, mas não vive ele, não pratica ele. Porque na hora de praticar aquele amor que tem falado dele em cima do altar, ele não pratica. A hora que aquela pessoa, o indivíduo, às vezes está precisando, não está pedindo dinheiro, um prato de comida. Nega aquele prato de comida. Cadê o amor? A pessoa está caída ali, precisa de um socorro. Ele está com condições ali, ele não socorre. Cadê o amor? Não é administrador da palavra? Não fala, não estou falando só de administrador da palavra, não. Nós que dizemos, nós que somos servos de Deus, por essa palavra, é para todos, é para mim. É a mesma forma de eu estar aqui, o Espírito Santo está me usando aqui, eu fazer tudo o contrário. Na prática. Vamos na palavra aqui agora, né? Vamos na palavra. Capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então aqui é o próprio Senhor Jesus está falando nas últimas palavras. Eu vou. É necessário que eu vou. Que eu preciso, e que está dizendo aqui. Todavia digo verdade, que vós convém que eu vá. É necessário, é preciso que eu vá. Que eu vou. É necessário que eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador é o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus estava aqui. Ele ainda estava. Foi uma das últimas instruções, palavras, que ele passou, orientou os discípulos. Então ele estava dizendo aqui, eu preciso ir para que o Consolador venha. Esse Consolador, meu amigo, é o Espírito Santo. Então nós temos ele. Por isso, observa para você ver que às vezes um exemplo, às vezes você está perto daquele ente querido, um exemplo. Você vê o que é o significado, um dos significados do Espírito Santo sobre nossa vida. Um exemplo, uma das partes, que é muito mais, não tem nem como. Quando a gente perde um ente querido, que a pessoa amada, a pessoa debaixo do mesmo teto ali, que você fica ali, às vezes a pessoa entra até em desespero, devia ter sido eu que devia ter morrido no lugar dele, no lugar dela, a pessoa fica desesperada, meu amigo. E sabe da onde que vem? É nessa hora que entra o Consolador, o Espírito Santo. Veja bem, pessoa que ficou desesperado.
quando perdeu um ente querido ali, mas desesperado mesmo, que ficou doente, que não comia, aquela coisa, que às vezes passou até besteira na cabeça. Às vezes, tem pessoa que às vezes passa até na cabeça, lá, às vezes até de acabar com a vida, chega até nesse ponto. E é numa dessas partes aí que entra o Espírito Santo, vem o Consolador, ele consola, porque essa dor, meu amigo, quando a pessoa sente doente querido, quando se perde, que a pessoa, se você é muito pegado, que a pessoa é muito apegada, essa dor só quem consegue tirar ela de nós é o Espírito Santo de Deus, o Consolador, um exemplo das coisas que ele faz na nossa vida, mas são muito mais, não tem nem como dizer. Então o Senhor Jesus, necessário, precisa que eu vá, que eu vou. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E precisava do Consolador. Por quê? Porque quando vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então o significado do Espírito Santo. Mas aqui, meu amigo, veja bem. Você veja bem que às vezes você está ali no desespero, ou você entra ali no seu quarto, num canto ali, se joelha e começa a buscar no Senhor. É luta, é dificuldade, luta mesmo. Às vezes que você está enfrentando, você sente aquela paz. Às vezes o problema está ali, mas você não consegue ver aquele problema na tua frente mais, porque você sente aquela paz. Essa paz é o Consolador, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante nós estar com a vida no altar do Senhor. Porque nessa hora são muitos que levam pela ignorância, que às vezes quer resolver o problema com a força dos braços. Vai resolver um problema, cria vários. O Consolador está aí para isso. Mas esse Consolador que nós estamos falando vai haver no final dos tempos. Quando vier o arrebatamento, a Bíblia relata, quando vier o arrebatamento, esse Consolador ele vai ser tirado da terra. Vai ser tirado. Nós não vamos ter ele, nós vamos ter que pagar com aqueles que estiver aqui, vai ter que pagar com a própria vida, misericórdia. Então o momento é agora, porque a Bíblia fala que devemos buscar, enquanto nós podemos encontrar. Porque vai chegar o final dos tempos que você vai procurar e você não vai encontrar. Você vai esperar ele bater a tua porta, te chamar, você vai ficar ali meses, anos e anos, ele não vai bater na tua porta, não vai te chamar mais. Porque ele passou várias vezes. Então não deixa, meu amigo, não perde a oportunidade, não perde. São muitos que o Senhor está passando, batendo a porta, chamando, e a pessoa está fazendo de surda. São muitos que o Senhor está passando a porta, está passando em frente, mas a pessoa não entra, não procura, não se esforça para entrar no caminho. Veja lá que aquele cego, ele estava à beira do caminho. Ele estava mendigando, pedindo. Estava ali. Mas quando ele ouviu aquele movimento, ele pergunta: o que é que está acontecendo? E eles disseram para ele: é o Jesus de Nazaré, que está passando nesse momento, e a multidão acompanha ele.
Meu amigo, as decisões daquele cego foi na hora. Ele não pensou duas vezes. Ele entrou ali. Ele entrou no caminho e a Bíblia relata que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas repreendiam: cala-te. E quanto mais as pessoas repreendiam, mais ele gritava. Mais ele gritava. E ele ali no caminho. E Jesus disse: traga ele até a mim. E eles vão até ele. Venha que o mestre vai te atender, quer te receber. E ele chega. E Jesus pergunta: o que tu queres que eu faça na tua vida? Porque aquela insistência daquele cego chamou a atenção do Senhor. Aquele interesse daquele cego chamou a atenção do Senhor. O Senhor andava e ele gritando: que tu queres que eu faça? O Senhor fez uma pergunta para eles, algo que o Senhor sabia. Por quê? Porque quando só de nós pensar, eu, você, pensar algo para chegar e pedir ao Senhor, Ele sabe o que nós precisamos, o que nós estamos precisando. Não precisa nem nós... Precisa falar por quê? Porque Ele quer haver o ouvir, o abrir da nossa boca. Nós temos que fazer algo. É a parte que cabe nós fazer. É quando ele chegou diante daquela sepultura de Lázaro. O que ele disse? Retirai, arredai a pedra. É algo que cabia, que as pessoas tinham que fazer era um ato, um termo de obediência. O povo tinha que fazer algo, alguma coisa. Então ele passou aquela parte para eles: arreda a pedra. Mas agora eu te pergunto, o Senhor Jesus só conseguia a ressuscitar o Lázaro só se tivesse retirado aquela pedra. Se eles não tivessem retirado aquela pedra, ele não conseguiria ressuscitar Lázaro. É uma pergunta que eu estou te fazendo. E eu estou respondendo ela. Claro que tanto faz se tivesse retirado a pedra ou não. Ele ressuscitava Lázaro. Ele tinha poder para ressuscitar Lázaro ali, ele sair daquela sepultura ali, mesmo com aquela pedra à frente. Mas foi uma parte que ele passou para aquela pessoa colocar a obediência em prática. Retirai a pedra. Ele falou duas vezes. A primeira vez a irmã disse: mas Senhor, já se cheira mal. São 4 dias, 4 noites. Retirai a pedra. E retirou aquela pedra. O que acontece? O Senhor Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Mas precisou, é a parte que cabe nós fazer. Então a pessoa quer ser abençoada, mas há a parte, a nossa salvação, há a parte que nós temos que fazer ela. A parte que cabe nós fazer, que é a parte que nós temos que fazer ela. Então ele disse: arredai a pedra. Então, meu amigo, essa palavra, essa palavra, arredai a pedra. Às vezes, meu amigo, você se encontra com a pedra que você precisa tirar ela. E você vai tirar essa pedra que você precisa tirar ela. Você não vai tirar com a força dos teus braços.
É na palavra. É na palavra. É entrando no caminho. Vamos mais aqui. Versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai. E não vereis mais. E do juízo, porque já o princípio deste mundo já está julgado. Ainda muito que vós dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então veja bem que o Senhor Jesus está falando. Há muitas coisas a dizer, mas não vou dizer agora porque vocês não vão suportar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Aleluia, Senhor. Esses são momentos que vão estar acontecendo. São momentos. E são muitos. Você está preparado para quando vier essa grande tribulações? Porque a Bíblia fala que vai haver muito desânimo, mas o desânimo já está aí. Os desesperos já estão aí, mas vai ser muito mais. Choro. O desânimo já pessoas que estão com as oportunidades na mão aí, já está com esse desânimo. Imagina quando vier grandes tribulações. É o que está escrito, muitos vão viver pela fé em Cristo. É o momento de você colocar essa prática, essa fé que diz que tem em prática. Usar ela, utilizar ela. Versículo 21. A mulher quando está para dar luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, meu amigo, vai ser a mesma forma de a dor de um parto. Você vai ter que suportar essa dor. Para você vencer, você vai ter que suportar essa dor. Não é na opinião que você vai suportar. Não é na ignorância, não é com a força dos teus braços. É descansando no Senhor, é usando essa fé, é colocando essa fé em prática. É vivendo a palavra. É vivendo a palavra, é colocando essa fé em prática. Porque veja bem, que ela é uma dor terrível. Mas quando ela dá a luz, que ela vê a criança, que ela pega, que coloca aquela criança nos braços daquela mãe, que estava ali desesperada, de tanta dor. Mas quando vê aquela criança que coloca nos braços dela, ela esquece, meu amigo. A Bíblia relata que ela não se lembra mais daquele apavoramento, daquelas dores, daquelas aflições, tudo. Ela esquece, é apagado aquilo da mente dela, naquele momento. Ela não sente mais dor, porque ali ela está focada naquela criança que está ali, nos braços dela. Então veja bem qual o significado dessa palavra que tem a ver com as grandes tribulações. Assim também vós agora, na verdade,
tende tristeza, mas outra vez vós verei, e o vosso Consolador, se ele... Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vós verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vós lá tirará. Então, quando vier essa grande tribulações, que você passar por ela, aonde você está chegando, meu amigo? Ao seio do Pai Abraão, a salvação, ao lado do Pai. É a alegria que você vai sentir, que nada vai conseguir tirar ela. Por quê? Porque você venceu, você passou no teste, passou na prova, venceu tudo aquilo ali, porque você prevaleceu na fé. Aí vai vir a grande alegria que ninguém vai tentar tirar ela de você, mas não vai conseguir tirar ela. Então essa é a forma, a grande tribulações. É se comparado que a Bíblia está relatando aqui, da mulher que dá luz, que a Bíblia relata. Vamos ler de novo essa parte, que é muito bacana, muito forte, que é o versículo 21. Nós lemos, mas vamos ler ela de novo. A mulher quando está para dar a luz. Isso, veja bem, é o significado da dor. Que as pessoas, aqueles que estiver aqui com os pés sobre a terra, quando vier essa grande tribulações, é a dor que as pessoas que vão estar aqui vão enfrentar ela. E para a pessoa vencer essa dor, suportar essa dor, ela vai ter que estar no caminho, em comunhão com o Senhor, servindo ao Senhor, temendo ao Senhor. Porque se não tiver, a pessoa não vai aguentar, não vai suportar. São muitos que vão perder a vida. São muitos que vão perder a salvação, que vai perder que vai ter a morte espiritual, que vai perder a salvação. Por quê? Porque quando a pessoa às vezes estiver falando do Senhor, da palavra de Deus, alguém, autoridades, vai chegar e vai dizer: ou você nega ou você morre. É nessa hora, meu amigo, são muitos que vão negar, que vai ficar do outro lado. Vai prevalecer, vai ficar vivo? Vai, mas vai ter a morte espiritual. Mas de toda forma ele vai morrer, vai ser eliminado. Mas essa pessoa vai acontecer o quê? As duas mortes, tanto a física, do corpo físico, como a espiritual. Porque o único que salva é Deus, é o Senhor. O homem não salva ninguém. Então muitos acham que quando negar, que vier essa grande tribulação, que a pessoa chegar, ou nega ou morre, a pessoa, muitos vão achar: eu vou negar para mim poder sobreviver. Mas aí que está o engano, a mentira de Satanás. É pelo contrário, vai haver as duas mortes dessa pessoa, tanto a física como a espiritual. Porque o corpo físico, meu amigo, de qualquer forma, ou se vir a Deus, ou se vir ao diabo, ao inferno, a morte do corpo físico, vai haver ela. Só não pode haver, nós temos que batalhar para não acontecer. A morte é a espiritual. Aquela que nos leva à condenação, que nos leva a perder a salvação. Mas a física não, de qualquer forma, ela vai haver.
tanto na presença de Deus ou não. Porque, meu amigo, o nosso corpo, por exemplo, enquanto nós estivermos com os pés aqui sobre a terra, nós temos que cuidar, nós temos que zelar, porque ele tem uma grande serventia quando nós estiver aqui, enquanto nós estiver aqui com os pés sobre a terra, o nosso corpo muitas vezes não valoriza isso. Ah, mas isso aqui não significa nada, esse tempo da terra, é isso. Vai acontecer. É claro que vai acontecer, mas ele é importante enquanto estiver aqui. Por quê? Porque o nosso corpo físico, o meu, o teu, é templo de Deus, é templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que zelar, que quando nós estamos zelando do nosso corpo, nós estamos zelando do templo de Deus. Mas nós temos que zelar também da nossa vida espiritual. Então vamos voltar lá no versículo aí, aqui que é o exemplo da dor que vai vir nas grandes tribulações. A mulher, quando está para dar luz, sente tristeza, porque é chegado. Sente tristeza porque é chegada a hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, veja bem, não é certo, não é dessa mesma forma que acontece, não vê o apavoramento. Aquela mulher, quando está para dar à luz, que está ali naquele momento, naquele desespero, aquela aflição, aquela dor terrível. Mas assim que vem a criança, que coloca a criança no braço daquela mãe, ela já não se lembra mais de toda aquela aflição, de toda aquela dor. Então, da mesma forma, vai ser aqui, ó. Assim também, versículo 22, assim também vós agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos lá tirará. Depois que você vencer toda essa perseguição, essa grande tribulação, na presença do Senhor, vai vir um momento de paz, alegria que nada vai tirar de você, porque você venceu, você ganhou. Versículo 33, tende vós dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus está falando, então tenha bom ânimo. Você está enfrentando lutas, está enfrentando dificuldades, lutas. Meu amigo, algo que está acontecendo hoje, que às vezes você acha que a luta não é nenhum texto do que está por vir. Imagine esses que estão chegando hoje, nesse momento, quantos que estão chegando nesse mundo, que estão nascendo, que está vendo a luz desse mundo. Quantos descendentes de você, sangue do teu sangue, que está chegando nesse momento. Nós temos que buscar, não só para nós, para eles. Porque descendentes nossos vão estar aqui, com os pés sobre a terra, quando vier essa grande tribulação. E se nós planta, essa semente vai gerar fruto, vai dar bom fruto. Mesmo que você já faz vários anos, essa semente que você semeou, ela vai dar bom fruto, ela vai nascer. Ela vai nascer. Então nós temos que buscar não só para nós, porque na realidade, quando estamos buscando para nós, estamos buscando para nossos familiares, até para aqueles que ainda não veem, que vai vir, que vai enfrentar às vezes essa grande tribulações. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a palavra de hoje.
Essa palavra de hoje. Você está preparada? Você está preparado? Você mulher, você homem, para enfrentar essa grande tribulações? Nós não sabemos. Às vezes nós vamos até enfrentar ela, mas às vezes não. Mas alguém vai enfrentar. Aqueles que estiverem aqui com os pés sobre a terra vão passar. E para vencer, precisa estar no caminho. Precisa estar com a vida no altar do Senhor. Amém? Aleluia. Eu vou estar desligando essa live e vou estar voltando para fazer a oração por causa do tempo. A outra vai ser o segmento dessa primeira, que foi a palavra. E agora nós vamos voltar na segunda, dentro de 2 minutos, a continuação, que nós vamos estar orando, buscando a consolação, buscando a busca do Espírito Santo, buscar o Consolador, buscar no Senhor para nos fortalecer, pessoas que estão fracas na fé, fria. Então nós vamos buscar, porque a palavra de Deus fala que buscai o reino dos céus, que as outras coisas tu acrescentará. Por maior que seja a luta que você está enfrentando, mas se você passar a buscar o reino do céu em primeiro lugar, as outras coisas, o Senhor já está tomando conta. O Senhor já tomou as providências. Amém? Dentro de 2 minutos nós voltamos.